700 mil vão às ruas contra a corrupção e pedido de impeachment ganha força nas manifestações. Mas afinal, impeachment pode ou não pode? O que é esse recurso previsto na Constituição? A gente explica para você. O drama das crianças desaparecidas, médicos agora vão ajudar as famílias na identificação de pacientes que podem ter sido roubados do lar. O risco das vitaminas, sem indicação médica, elas podem trazer sérios problemas à saúde. Um asteroide para uma heroína. Prêmio Nobel da Paz em defesa do direito à educação das meninas, a paquistanesa Malala Yousafzai recebe homenagem da NASA. Já pensou em entrar num vulcão em atividade? Uns malucos fizeram essa proeza e as imagens são impressionantes. E na hora do esporte, confusão em prova de ciclismo na França. Olha o trem, vai encarar? Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é Dia Internacional do Beijo, por isso, quem está por perto aí, aproveita, hein? Dá um beijo aí. A gente começa hoje falando essas coisas leves, mas olha, a situação não está fácil não, viu? Moradores de 24 estados e do Distrito Federal saíram às ruas neste domingo para protestar contra o governo Dilma. Segundo a polícia, quase 700 mil pessoas protestaram em 152 cidades. A maior manifestação foi novamente em São Paulo. 275 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, foram à Avenida Paulista protestar contra o governo. O número é menor do que o da manifestação do dia 15, quando mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas na capital paulista. É muita corrupção, muita roubalheira. Nós precisamos de um país melhor. Fora Dilma continuou sendo a bandeira principal, mas os organizadores colocaram outros temas em discussão. E a gente quer deixar bem claro que a gente rejeita a reforma política petista, a gente rejeita o pacote de corrupção petista, que a resposta do governo ao protesto do dia 15 foi completamente desconexo com as reivindicações das ruas. Os movimentos também pedem a investigação dos empréstimos do BNDES, a redução do número de ministérios e a ampliação das investigações da Operação Lava Jato. Os movimentos se reuniram em uma frente de oposição ao governo. O Partido Solidariedade, ligado à Força Sindical, recolheu assinaturas para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O movimento Vem Pra Rua, um dos principais organizadores do ato aqui na Paulista e também em outras cidades do país, defendeu que as reivindicações não sejam restritas apenas à presidência da República, mas também sejam encaminhadas ao Senado e à Câmara dos Deputados. Existe uma enorme carga de responsabilidade hoje no Congresso Nacional e nós estamos fazendo essa demanda e vamos fazer demandas muito específicas ao longo dessa semana. Além de São Paulo, houve manifestações em mais de 150 cidades, em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, reunindo no total 682 mil pessoas nas estimativas das polícias militares de cada estado. Ainda de acordo com a PM, 25 mil manifestantes protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília, 10 mil no Rio de Janeiro e 6 mil em Belo Horizonte. As manifestações de ontem também foram destaque na imprensa internacional. Quem conta de Londres é a repórter Soraya Ventura. Aqui no Reino Unido, a rede BBC destacou que centenas de milhares marcharam contra a corrupção no Brasil em manifestações pacíficas. Na Alemanha, o jornal Der Spiegel deu ênfase à exigência de uma parte dos manifestantes, a renúncia da presidente Dilma Rousseff. O portal da rede Deutsche Welle também deu espaço para as reivindicações na área econômica. Na França, o Le Monde deu espaço para o Fora Dilma, entoado por cidadãos indignados com os enormes escândalos de corrupção. Nos Estados Unidos, o New York Times mostrou a foto de um dos bandeirões esticados por manifestantes. No texto, a volta dos protestos com a intensificação dos escândalos, a desaceleração econômica e os baixos índices de aprovação do governo. A rede CNN também deu destaque para a multidão de manifestantes que querem o impeachment da presidente. De Londres, Soraya Ventura, para o Jornal da Cultura, primeira edição. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita na Avenida Paulista durante a manifestação, mostrou que 77% das pessoas que estavam lá eram favoráveis ou são favoráveis ao impeachment da presidente, mas menos da metade disse acreditar
que ela realmente será afastada. Pois é, e você sabe, afinal de contas, o que quer dizer exatamente essa palavra? Veja aí. Impeachment. A palavra vem do latim e significa ser pego ou preso. Em bom português, é a impugnação do mandato. A condenação para crimes de responsabilidade previstos em lei no exercício do cargo. O processo de impeachment tem 3 etapas. Qualquer eleitor pode pedir o impeachment do presidente da República, mas o presidente da Câmara dos Deputados, no caso, Eduardo Cunha, é quem o encaminha. Ele tem de ser aprovado por 342 dos 513 deputados federais. Caso isso aconteça, só aí começará a segunda etapa, o julgamento do impeachment, que é feito no Senado Federal, presidido excepcionalmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso, Ricardo Lewandowski. 54 dos 81 senadores têm que condenar a presidente para que ela seja afastada. Em caso positivo, vem a terceira fase, o cumprimento do impeachment. Neste caso, ela perde os direitos políticos por 5 anos e assume o vice-presidente, Michel Temer, que, se for afastado, dá lugar ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e se este tiver que se afastar, entrega o cargo para o presidente do Senado, Renan Calheiros. O último que ficar apaga a luz, quer dizer, termina o mandato de 4 anos, quando os eleitores irão às urnas novamente. Só um detalhe, né? Até agora, apesar de todo esse clamor, não foi identificado um fato político, um crime exercido, né, pela presidente no exercício do cargo para motivar isso. Que justifique o impeachment. Vamos lá, olha, ainda tem muita gente em São Paulo perdida com essa nova lei das sacolinhas, né? E não só os consumidores, não, comerciantes também. Para ajudar a esclarecer as dúvidas, a Associação Comercial de São Paulo lançou uma cartilha digital com tudo que os lojistas precisam saber. A repórter Laís Duarte está no centro de São Paulo, tem mais detalhes para a gente. Como é que a gente consegue ter acesso a essa cartilha, Laís? Boa tarde. Na internet, Aldo. Boa tarde a todos, boa tarde para você. Se as sacolinhas estão caindo em desuso justamente para preservar o meio ambiente, vamos então também poupar o papel, né? Na internet, no portal da Associação Comercial de São Paulo, dá para ter todas as informações nessa cartilha digital. O endereço é portal.acsp.com.br, a CSP de Associação Comercial de São Paulo. Ao meu lado, Alencar Burti, presidente da associação. Não é só para os comerciantes dos supermercados, não é, doutora Alencar? Exato. O principal é proteger o meio ambiente. Os supermercados já estão preparados e a prefeitura está implicando com a cobrança. Eu acho que deve ser cobrado, porque assim você cai na realidade do coisa. O consumidor, se ele não pagar na nota, ele vai pagar no custo da mercadoria que ele está comprando. Então é muito melhor fazer as coisas de forma transparente e todos tenham consciência que é fundamental preservar o meio ambiente. Ok, muito obrigada pela participação. Donos de farmácias e também de lojas podem ter todas as informações sobre as sacolinhas também no portal, Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações. O único detalhe, não sei se aí no seu bairro você já registrou isso, né? Será que os supermercados baixaram o preço depois que começaram a cobrar pelas sacolinhas para justificar isso que ele acabou de dizer, né? De que se não paga a sacola, paga na mercadoria? Lá em casa não aconteceu isso. Vamos mudar de assunto, olha, uma informação aqui mais complicada. No Brasil são registrados 50 mil casos de crianças e adolescentes desaparecidos por ano. Claro, para essas famílias que passam por essa aprovação, toda ajuda é bem-vinda. E agora o Conselho Federal de Medicina entrou nessa luta, orienta os profissionais para que eles percebam sinais de alerta que possam ajudar na localização e no resgate dos pequenos. O sofrimento de Ivanise começou em 1995, quando a filha de 13 anos saiu para ir à casa de uma amiga da escola e nunca mais voltou. O sumiço da garota mudou para sempre a vida da mãe. Para amenizar a dor, ela criou uma ONG que ajuda famílias a encontrar parentes desaparecidos. Em quase 20 anos, mais de 4.300 pessoas foram localizadas. Não encontrei minha filha ainda, mas a cada criança, a cada adulto que eu devolvo para a sua família através do meu trabalho, é uma satisfação muito grande. E a minha filha está em cada uma dessas pessoas. Em todo o país, existem 250 mil crianças que sumiram sem deixar rastro aparente. 1 em cada 4 casos ocorre em São Paulo.
A luta de quem busca crianças desaparecidas ganhou um reforço. O Conselho Federal de Medicina orienta médicos e profissionais da saúde a pedir a documentação de quem acompanha a criança na consulta. E durante o atendimento, eles devem ficar atentos ao comportamento da criança. Pequenos sinais podem indicar que ela foi roubada dos pais. Deve chamar a atenção dos médicos, então, histórias incompatíveis, tipo um acidente leve com uma fratura, história ou raio-x de sinais de fraturas anteriores, múltiplas lesões, múltiplas escoriações, hematomas que podem ser sinais indiretos de violência contra a criança. A agilidade na notificação do desaparecimento às autoridades é fundamental para que a criança seja encontrada nas primeiras 48 horas. Não deve-se minimizar o desaparecimento da criança, achar que é uma coisa que já aconteceu outras vezes, que de repente ele vai voltar daqui a pouco. Por algum motivo isso ocorreu, isso deve ser notificado ao Conselho Tutelar ou Delegacia de Polícia. Mas a agilidade que é pedida aos pais nem sempre é praticada pelas autoridades. A falta de um cadastro integrado de comunicação entre os diversos órgãos que deveriam ajudar na localização, como secretarias de segurança, IMLs e hospitais, acaba dificultando a missão de quem procura um desaparecido. Lilian Coelho para o Jornal da Cultura, primeira edição. Toda ajuda é bem-vinda. Esse cadastro que a Lilian citou, ele existe, mas ele não funciona. As polícias não se comunicam. Se uma criança se perder em um estado e for encontrada em outro, não vão saber. Olha, cada vez mais gente se deixa seduzir pela promessa de saúde que chega em cápsulas. Pois é, mas olha, o uso indiscriminado de vitaminas pode causar mais danos do que benefícios. Aminoácido, glucosamina para as articulações e vitaminas e minerais. O fisiculturista Arthur começa o dia tomando 3 suplementos. Me dão saúde e bem-estar, qualidade de vida melhor. Eu me sinto bem usando. Para ele, os comprimidos que ingere só fazem efeito por causa da alimentação regrada que mantém. Eu não me lembro da última vez que tenha ficado doente. O consumo de vitaminas em cápsulas virou uma febre no Brasil e no mundo. Elas são vendidas com a promessa de combater problemas simples, como a queda de cabelos e a falta de disposição, e até de prevenir o câncer. Mas especialistas discordam da eficácia desses suplementos. As vitaminas não têm eficácia para esse fim, tá? E muito mais, você ainda desperdiçaria dinheiro com isso aqui, porque você está gastando dinheiro para tomar essa medicação que não tem benefício, fora os riscos que algumas vitaminas podem trazer quando em grandes quantidades. Em excesso, as vitaminas ainda podem causar danos ao organismo. Quantidades altas de vitamina A, C e E sobrecarregam órgãos como rim, fígado e pulmão. A complementação em cápsulas só deve ser feita quando o médico indica. Essas vitaminas estão na sua alimentação diária. Então, pessoas que comem bem, né, praticamente comendo proteína, carboidrato, gorduras, eles conseguem praticamente suprir toda a necessidade de vitamina. Polêmica no Vaticano. Durante a missa de domingo, o Papa Francisco chamou de genocídio o massacre de armênios pelo Império Turco-Otomano há um século. O governo da Turquia não gostou da classificação e convocou de volta o embaixador turco no Vaticano. Era uma missa em homenagem aos cristãos armênios mortos entre 1915 e 1917. Estima-se que o número de vítimas tenha chegado a 1,5 milhão. A Turquia admite um número menor de mortes, mas nega que tenha havido um plano de extermínio e atribui o conflito ao momento conturbado da Primeira Guerra Mundial. O governo turco disse que a afirmação do Papa foi inapropriada e distante da realidade histórica. A ex-primeira-dama e a secretária de Estado americana Hillary Clinton oficializa sua candidatura pelo Partido Democrata à presidência do país em 2016. Será a segunda vez que Hillary tentará chegar à Casa Branca. Se vencer, será a primeira mulher a comandar os Estados Unidos. Em reunião histórica na primeira cúpula das Américas com a presença de Cuba, Barack Obama e Raul Castro trocaram afagos e enalteceram a reaproximação dos dois países. Castro afirmou que Obama é um homem honesto, que nada tem a ver com as ações passadas dos Estados Unidos. Já Obama disse que seu país está focado no futuro e que ele não vai ficar preso a ideologias. Depois de ganhar o Nobel da Paz, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai agora vai ganhar um asteroide, uma homenagem vinda de uma pesquisadora da NASA que quer honrar a contribuição das mulheres para o mundo.
A mesa e o açúcar espalhados sobre a superfície são um cenário perfeito para a astrônoma Amy Mainzer explicar a origem dos planetas e a disposição do sistema solar. Simples assim. Foi essa pesquisadora irreverente, uma das poucas mulheres no universo majoritariamente masculino, que descobriu em 2010 o asteroide 316201. A cientista da NASA tinha o direito de nomeá-lo e fez uma homenagem incomum. Decidiu que a rocha de 4 quilômetros de largura, situada no principal cinturão de asteroides entre Marte e o Sol, agora será o asteroide Malala. Segundo Amy, esse é um jeito de inspirar mulheres mais jovens, lembrando a história da jovem ativista paquistanesa que foi baleada por radicais talibãs por defender o direito de meninas irem à escola. A ciência e a engenharia são para toda a gente, diz Amy Mainzer. Segundo a astrônoma, nós precisamos desesperadamente da inteligência de todas as pessoas para resolver os problemas da humanidade. Não podemos descartar metade da população. Que tal entrar em um vulcão ativo? Loucura, né? Mas tem louco pra tudo e alguns carregam câmeras. Ainda bem. Olha, dá uma olhada nesse passeio, no meio da lava, num vulcão de Vanuatu, numa ilha da Oceania. Olha aí. O louco da vez é o cineasta Sam Cosman, que saiu de São Francisco, na Califórnia, para atravessar o Pacífico. Aventureiro? Quase nada. Ele escolheu apenas o vulcão considerado o mais perigoso do mundo, na ilha de Vanuatu, perto da Austrália. Com a ajuda de 2 vulcanólogos, chegou quase ao fundo da cratera Marum. Ele usou um traje especial para suportar o calor, mas teve lava espirrando, derretendo pedacinhos da roupa e até partes da câmera. Deu tudo certo. As imagens que ele disponibilizou na internet ficaram incríveis. Para Cosman, a experiência foi como ouvir o coração da Terra batendo. Morreu hoje em Montevidéu o escritor uruguaio Eduardo Galeano. Ele tinha 74 anos e estava internado por complicações de um câncer no pulmão. Como escritor e jornalista, Galeano sempre usou as palavras para lutar pela liberdade política. Premiado entre as 30 obras, destacam-se a trilogia Memória do Fogo, sobre a história das Américas, e o mais famoso, As Veias Abertas da América Latina. Todos esses trabalhos são críticos às ditaduras militares. Ele foi preso político no Uruguai e se exilou na Argentina e na Espanha. Só voltou ao país de origem em 1985, com a redemocratização. A seguir, ex-deputado condenado no Mensalão é transferido para a cadeia no Paraná, acusado de também receber propina no esquema da Petrobras. E mais, olha o trem, confusão em prova de ciclismo na França.